Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Celebramos também o aniversário de uma escola que é uma fonte não apenas de cultura, de ensino, de conhecimento, mas é uma fonte de vida. O fracasso nunca é definitivo. E o segredo do sucesso é nunca desistir. Eu sei que nós vamos guardar, mas vou repetir assim mesmo. O fracasso nunca é definitivo. E o segredo do sucesso é nunca desistir. Winston Churchill, término da Segunda Guerra Mundial, foi recebido, evidente, como um herói nacional, não apenas no Reino Unido, mas em todo o mundo. Era realmente um herói, uma legenda mundial. Muitos queriam vê-lo e ouvi-lo, e a agenda dele já não comportava mais, mas de repente surgiu um convite irrecusável. Tratava-se de um convite para voltar à escola onde ele estudou como criança. E ele aceitou o convite e foi para a sua escola lá em Londres, ao encontro das crianças. E de repente ele soube que a reunião seria num ginásio coberto. Ele logo estranhou. Um vasto auditório. As crianças foram colocadas na fileira do meio, bem à frente, olhinhos acesos e brilhantes, olhando aquela figura imponente. Estavam bem na fileira central. Na mesa principal estavam colocados dignitários como diretores de escola, parlamentares, líderes das igrejas ali representados. Todos queriam honrá-lo, enaltecê-lo como um herói nacional e um indivíduo. Aí desfilaram os discursos. Foram tantos pronunciamentos, finalmente passaram-lhe a palavra. Ele, com um tremendo senso de humor, olhou bem nos olhinhos daquelas crianças e todos tinham uma tremenda expectativa. Ele disse apenas 3 curtas frases: Never give up. Never give up. Never give up. Thank you. Nunca desistam. Nunca desistam. Obrigado. E encerrou o seu discurso. A comoção foi geral. A lição nunca foi esquecida. O fracasso nunca é definitivo. E o segredo do sucesso é nunca desistir. Aqui no nosso congresso, no ano de 1999,
1988, então deputado Ulisses Guimarães, o presidente da feitura da Constituição para a Nova República, ergueu um exemplar da Constituição acima da sua cabeça e declarou promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil e disse, frente a todas as câmaras, para todo o Brasil: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Bom, foi um momento cívico de tremendo impacto e de uma verdade insofismável. Toda pessoa que conhece a verdade, abraça a verdade, pratica a verdade, ele é liberto. Ele nunca será escravizado. Todos nós sabemos que Pilatos fez uma pergunta para Jesus: o que é a verdade? E Jesus respondeu em João 14, versículo 6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós sabemos de cor esse texto. Por que ninguém vem ao Pai, ou mesmo ninguém vai ao Pai? Jesus mesmo responde dizendo: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Em João 17:17, nós encontramos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Esta é a convicção. Nós estamos atravessando uma das fases mais tristes e vergonhosas da história da República. Evoco, meus irmãos, irmãs e amigos, a figura ímpar de Rui Barbosa, que tem sido citado várias vezes, mas nem sempre ouvido. Nessa hora triste, agônica, fico pensando na palavra dele quando diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se do bem, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. A verdade liberta, Cristo salva. Nós cremos nessas verdades de todo o nosso coração. Jesus é o caminho, não um caminho. Ele é a verdade, não uma verdade. Ele é a vida, que começa no tempo e projeta para a eternidade. Quem nele crê nunca será confundido, graças a Deus. A Bíblia é a verdade de Deus em linguagem humana. Por isso nós lemos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E em Romanos 8:1 está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só Jesus Cristo salva. Quando olho para essa torre majestosa e essa frase: quem salva é só Jesus, é como se esse templo estivesse pregando sozinho por ele mesmo. Porque a pessoa, lendo aquela declaração, ele vai entendê-la, e o Espírito Santo pode transformar a vida desta pessoa.
salvo dos pecados passados, salvos dos pecados presentes e salvos dos pecados futuros. Mas um dia, pela graça de Deus, nós todos seremos salvos da presença do pecado. Não mais sofreremos os seus efeitos. Diz o livro do Apocalipse: a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem ranger de dentes, porque as primeiras coisas são passadas, eis que tudo se fez novo. Nós estaremos em um novo céu e uma nova terra. Há esperança, sim, por isso nós não vamos desistir. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, me livrou e nos livrou da lei do pecado e da morte. Não andamos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito Santo. Os que se inclinam para a carnalidade ou para a carne, da carne só vão colher corrupção e morte. Os que se inclinam para o Espírito do Espírito vão colher vida e vida eterna. O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e para a paz. Romanos 8, versículo 9 tem um ensinamento que nós não podemos esquecer. Você que não abriu a sua Bíblia, leia junto comigo Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Estamos caminhando juntos um pouquinho sobre as páginas do Evangelho. A santidade, meus irmãos, é o propósito supremo da encarnação de Deus em Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós temos segurança que a santidade é obra do Espírito Santo em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ser santo é ter Cristo no coração, é ter o Espírito Santo a guiar-nos sempre em nossa vida. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos e filhas de Deus, selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção final. A Bíblia ensina, e a igreja crê e proclama: todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos e filhas de Deus. O Espírito Santo liberta da escravidão, do pecado, e nos capacita a obedecer e a praticar os ensinos da palavra de Deus. Por nós mesmos nós não temos forças, mas o Espírito Santo ilumina a nossa mente e compreendemos qual seja a vontade do Pai e obedecemos para o nosso bem. Queridos, os comentaristas desse texto nos traz algumas verdades que eu quero destacar aqui. O Espírito Santo predispõe a nossa mente, a nossa vontade para buscar a santificação e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A carne escraviza, o Espírito Santo liberta. A carne produz tormento e o Espírito Santo paz. O pendor da carne dá para a morte, o pendor do Espírito para a vida e para a paz. É por isso que nós lemos esse texto. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita.
Estou repetindo esse versículo algumas vezes para não nos esquecer. Concluindo, quero ainda afirmar: todo o coração está no versículo de número 16 e 17 de Romanos 8. Nós estamos com a Bíblia aberta, é fácil de lermos juntos. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Graças a Deus, meus irmãos, por encontrar esses dois versículos e deixá-los diante dos seus olhos como lâmpada para os pés e luz para o seu caminho. A todos os que estão aflitos e buscam a paz, os que estão se sentindo derrotados neste tempo que nós estamos vivendo, na sua vida, estão sentindo que não há mais esperança, nada dá certo, você se sente um fracasso em pessoa, parece que nada dá certo. Eu quero lembrar duas verdades antagônicas e gêmeas. Lembre-se, o fracasso nunca é definitivo. Quero desafiá-lo a reagir nesta manhã em nome de Jesus. E o segredo do sucesso é nunca desistir. Lembre-se da frase, never give up, never give up. Em inglês, mas você chegou a perceber a musicalidade da língua. É uma história antiga, porém verídica. Aconteceu no dia do Ano Novo, no ano de 1916. Naquele dia de Ano Novo, a equipe do Georgia Tech jogou contra o time da Universidade da Califórnia no Rose Bowl. Aquela seria a maior partida do ano. Pouco antes do meio tempo, um jogador chamado Roy Williams recuperou a posse da bola para a equipe da Califórnia. E de algum modo não se sabe explicar por que ele se confundiu e começou a correr a 65 jardas, só que na direção contrária. E levou o seu time, a sua universidade, a um desastroso placar que seria praticamente irreversível. O time saiu do campo e foi para o vestiário. Quando os jogadores sentaram-se nos bancos, Higgins colocou uma toalha ao redor dos ombros e chorou como uma criança. O treinador, Nick Price, se mantinha em silêncio. Sem dúvida, tentava decidir o que fazer com Higgins. Todos estavam ali sentados em silêncio. O tempo parecia eterno. De repente, o cronometrista anuncia a volta em 3 minutos para o reinício da partida. Price levantou a cabeça, olhou para o seu time, para a sua equipe e disse simplesmente: rapazes, o mesmo time que jogou no primeiro tempo vai jogar no segundo tempo. Vamos! Todos se levantaram e foram, menos Roy Williams. Ele ficou assentado e ele chorava mais alto e convulsivamente. O treinador chamou mais uma vez, mas ele não se moveu. Então Price foi até ele e disse: Roy, você não me ouviu? O mesmo time começa jogando no segundo tempo. Williams olhou para cima com lágrimas, uma cortina de lágrimas, e disse: treinador, eu
eu acabei com você, eu arruinei a minha universidade, eu acabei comigo mesmo, eu não tenho como enfrentar a multidão nesse estado. Bryce pôs as mãos nos ombros de Roy Williams e disse: Roy, levante-se e volte para o campo, porque o jogo ainda não terminou. Roy Williams voltou e todos os que assistiram àquela partida testemunharam nas gravações também. Ele exibiu uma das melhores performances de toda a sua vida. O jogo só está na metade. Eu quero lembrar a você que está enfrentando qualquer dificuldade na sua vida a não desistir. Algumas vezes também nós pegamos a bola e corremos na direção errada, tropeçamos e nos atrapalhamos, enfrentamos falências, divórcio, um filho rebelde e até mesmo uma prisão. Ficamos tão envergonhados em nós mesmos, parece que não temos coragem de tentar de novo. Quem procura esconder os seus pecados será sempre um fracasso. Quem confessa e abandona os seus pecados será perdoado e restaurado. Porque Deus quer, Deus pode e Deus vai fazer o impossível. É uma questão de fé. E Deus colocou no meu coração, nessa noite de festa, uma compulsão, porque eu sei que muitos de nós estamos enfrentando encruzilhadas difíceis na nossa vida. E nós precisamos do auxílio do outro. Eu quero convidar todos a ficarem de pé e desafiá-los a um simples gesto de fé. Não importa qual seja aquela área da sua vida ou da sua família, você acha que é praticamente impossível superar. Eu gostaria que você, num simples gesto de fé, deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente. Nós, os pastores que aqui estamos compondo o culto. Nós vamos unir o nosso pensamento e a nossa oração. De frente para Deus traga a vitória na sua vida. Se você quer receber essa oração, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Enquanto nós estivermos orando, quero convidar os pastores que estão aqui no culto, por gentileza, para estender as mãos sobre o povo de Deus, estender as nossas mãos, orar por você, porque somos melhores. Nós também temos os nossos problemas, nós também temos razões para estar aí na frente, e aqui na frente estamos. Por isso nós vamos orar em favor de todos aqueles que estão enfrentando lutas muito difíceis. Mas se você estiver lutando sozinho, mas se o Senhor estiver do seu lado, você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não é uma declaração barata, é uma declaração muito séria. Eu quero que você convide o Espírito Santo para achar um lugar em você, guiar você a toda a verdade e a tudo isso. E quando as coisas estiverem acontecendo, preste atenção. Tenha cuidado de dar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém. Não fique com nenhuma glória na sua mão.
pode voltar, não agora para o seu lugar, porque a segunda parte da sua etapa depois desta oração será de sucesso em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, tens todo o poder no céu e na terra. Nós cremos nisso e Amém, isso Senhor. Nós cremos que quando o Senhor está conosco, nós não tememos coisa alguma. Sim, Senhor. Nós sabemos que podemos lutar todas as batalhas se estamos junto daquele que nos fortalece. Amém, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero suplicar de Ti uma bênção muito carinhosa para aquele homem, mulher, jovem ou jovem, moço ou moça, que deixou o seu lugar de frente. Amém, Senhor. Eu quero pedir que a partir deste momento comece um novo tempo nesta vida. Nós estamos pedindo que isso aconteça tão somente para o bem de cada pessoa aqui e para a glória do nome de Jesus. Amém. Em nome de quem nós oramos, como Ele nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu creio que Deus tem poder para fazer o que você pediu a Ele nessa noite. E se você crê, repita comigo: eu creio que Deus tem poder para fazer o que eu pedi a Ele nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Creio que Ele tem poder, nós não temos dúvida disso. Verdade. Ele tem poder. Mas eu quero que você suba o segundo degrau da fé. Eu creio que Ele fará o que eu pedi a Ele nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que Ele fará o que pedimos a Ele nesta manhã, em nome de Jesus. Graças a Deus, eu também creio. Porque se eu não cresce, eu estaria pregando a palavra de Deus. Eu creio. Agora o terceiro degrau da fé é para definir. Sabe por quê? Eu creio que Deus já fez o que eu pedi a Ele nesta manhã. Amém, Senhor. Se você crê também, pode dizer comigo: eu creio que Deus já fez o que eu pedi a Ele nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu também creio. Então gostaria de pedir a você que voltasse ao seu lugar, deixando aqui, que você está em pé, aquilo que estava machucando, deixando nas mãos de Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Amém. Confia nele. E o resto Ele fará. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos realizar os nossos lugares. Igreja, viu? Ele continue abençoando as nossas vidas. Amém. Queremos agradecer a todos os pastores que aqui estão, os vereadores, o prefeito, o Marcos Lopes, a primeira dama que ali está, a pastora Juliana, todos os irmãos que abrilhantaram a nossa 78ª festa comemorativa da Semana da Pátria. Mas que especialmente estamos aqui nesta manhã para agradecermos a Deus pela
superemos estas crises que nos assolam e vivamos tempos melhores aqui, mas sobretudo que marchemos, que caminhemos firmes e convictos da vitória e que um dia estaremos vivendo gloriosamente na presença do Senhor. Nosso muito obrigado. Queremos louvar a Deus pela vida do reverendo Guilhermino, por esta palavra que o Senhor nos trouxe por intermédio dele. Desejar que Deus continue abençoando a sua vida, também o seu ministério, como pastor emérito, como pastor jubilado, como escritor, como servo do Senhor. Aproveito para dizer que, se você desejar levar para casa os livros do reverendo, eles estão à disposição ali na saída do templo. Nosso irmão Virgínio está lá com a responsabilidade de servir aos irmãos. Também a Bíblia dos 50 anos da UPA, estará à disposição do templo. Vamos nos pôr de pé para encerrarmos o nosso culto cantando ou fazendo a oração do hino 368 e, na sequência, recebendo a bênção, a oração e a bênção com o nosso reverendo Guilhermino e o nosso pregador dessa manhã. Andando em direção das pessoas no corredor. Sim.